Olá, boa noite. Só esperando aqui para a nossa live. Olá, Boa noite. boa noite. E aí, maravilhosa guru? Cadê o seu jalecão de guru? Eu resolvi botar um casaco, senão ia ficar estranho. Eu deixei o manto só aqui nas pernas para aquecer, que está muito frio. Socorro. Vamos Beleza, começar então essa live maravilhosa, uma sequência de lives aí, de mantras e meditação. vamos começar. Ia botar segunda sem carne, hoje não é segunda. Pois é, toda vez eu entro, eu Tem que quero ter de, botar isso, mas hoje, tem que hoje não tem que rola. ter de todos os dias da semana. É. Dani, obrigado pelo convite, viu? Imagina, cara. Nossa, um prazer estar aqui com você. Vamos bater esse papo aí sobre mantras. Serão Vamos encontros mostrar com mais, semanais. Toda quinta, 20 horas, estamos aí. sim, se Deus quiser. E você fixou, tá escrito aí, mantras, né? Isso, manifestação. Beleza. Então vamos. Então, o Você quer motivo de começar estarmos aí aqui dizendo o hoje, motivo da gente estar aqui? Ih, travou para mim. travou? Vai, Sério? vai de novo. Acho que foi só para mim. Ah, então o motivo da gente estar aqui hoje é estudar mantras, mostrar os mantras, né? Cantar os mantras de uma forma mais simples, para que todos tenham acesso. Beleza. Então, o que são mantras? Da onde vem esse nome, mantra? Vamos lá. Man é mente e tra é liberação. Então, mantra é toda e qualquer palavra, sílaba, frase que te traga uma vibração, uma alta vibração, que te traga para o momento presente, que faça você se sentir em paz, mais tranquilo. Então, o mantra não precisa ser necessariamente em sânscrito, né? Que é o idioma polissêmico, que são os mantras que a gente entoa no yoga, mas podem ser em português, por exemplo, né? O Pai Nosso é um mantra maravilhoso. Então, muitas pessoas usam essas orações, né? A gente pode até considerar algumas orações como mantras, porque são palavras que deixam a nossa mente mais calma, mais tranquila, no momento presente. Então, por isso que a gente criou essa live como mantras e meditação, porque o mantra pode te trazer para um estado, a maioria das vezes te traz para um estado meditativo. Você não precisa meditar necessariamente em silêncio absoluto. Você pode usar os mantras como uma excelente ferramenta de meditação para te trazer para o agora, tirar a sua mente da agitação do dia a dia. Né? É maravilhoso começar o dia, por exemplo, ouvindo mantra. Eu faço isso, eu vivo com mantra o dia inteiro no meu dia a dia. Eu já acordo ouvindo mantra. Às vezes escuto outras músicas, né? Mas o mantra é uma ferramenta maravilhosa para trazer uma paz que a gente está precisando, ainda mais nesse momento tão conturbado. É, como você falou, né? Como a nossa mente ela é inquieta, né? A gente está em tudo que é lugar, está o tempo todo. Você está conversando com uma pessoa, daqui a pouco a sua mente já te traz um pensamento de algo que você esqueceu de fazer, algo que você tem que entregar. Então, os mantras são uma forma de você focar numa coisa só, né? Nas aulas de yoga, por exemplo, a gente costuma trazer a respiração, né? Os pranayamas, você focar, pensar somente na sua respiração. É difícil, a sua mente vai querer fugir, mas a gente tenta voltar só para a respiração. A mesma coisa dos mantras, né? A gente fica repetindo aquelas palavras que, se você acredita, elas são poderosas, né?
Então você vai repetindo aquelas palavras, vai repetindo, repetindo, repetindo várias vezes, até que a sua mente consiga se descolar de todo o resto e ficar só vibrando ali naquelas sílabas, né? O mantra ele pode ser curtinho ou podem ser mantras mais longos, como você falou, né? Frases também, né? E, e a questão da repetição é para isso, né? Para você entrar como se você entrasse num pequeno universo ali automático de você ficar repetindo, 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 repetindo. Quando a gente fala sobre sons, a gente está falando dos mantras. Respiração, os pranayamas. E na cultura né, na hinduísta, que a gente está mais conectado por questão dos estudos de yoga, a gente tem também imagens. Você também pode focar em imagens. Assim como em outras culturas, você pode focar em uma estátua ou em alguma imagem de alguma divindade e tudo mais, você também pode focar em alguma imagem. Na cultura hindu, isso é chamado yantra, né? Que são imagens que você fica visualizando aquela imagem, tentando também tirar trazer a sua mente para uma concentração total, né? Então, os yantras e os mantras, eles são muito ligados, né? Vamos ter uma live onde a gente vai falar sobre os chakras, né? Sobre cada um dos principais chakras, e aí a gente vai explicar qual que é o yantra que se refere a cada um desses chakras e também quais os mantras que a gente chama de Bijan Mantra, né? São os mantras sementes. Qual que é o Bijan Mantra de cada chakra, né? Mas isso é tema para uma outra live, né? Sim. Ainda focando no tema de hoje, como entoar os mantras? Qual que é a sugestão? Como que se recomenda que sejam entoados os mantras? Então, você pode entoar os mantras quando a gente fala entoar, né, ou cantar. Então, no caso, você pode entoar Om Namah Shivaya, repetindo, como você falou, ou com melodia, né, que a gente usa instrumentos e a gente pode trazer a melodia para essas palavras tão poderosas. Mas a gente também pode mentalizar, fechar os olhos e entoar Om Namah Shivaya internamente, né? E muitas escrituras dizem que a forma mais poderosa é a mental, porque, na verdade, o silêncio é o som mais poderoso do universo, né? E os próprios mantras, eles têm entre as letrinhas dos mantras, ou entre as sílabas, tem um silêncio. E é aí que está o poder dos mantras, né? Por isso que mentalizado é mais poderoso. Ou sussurrado, né? Tem várias formas. Você ainda vai falar sobre a questão, né, dos mantras musicalizados, né? Com essa questão, com essa brincadeira que a gente faz em relação aos mantras musicalizados, mas também faltou falar sobre, quando você falou respiração, né? Às vezes na prática a gente fala simplesmente para a pessoa prestar atenção na ponta da narina e o ar entrando e saindo, sentindo esse ar. Isso é uma forma também de focar no momento da meditação, entoando mantra, focando na respiração e também os japamalas, né? Eu até trouxe dois aqui. Tem um que tem 108, né, que a gente pode usar isso aqui para focar mais no momento da meditação, e você vai passando a bolinha e vai entoando um mantra em cada bolinha, até fazer 108. Mas a gente também pode ter uma miniatura de bolso. Tem uma miniatura de bolso que eu levo às vezes quando eu vou para Macaé, eu boto dentro da bolsa, porque de ônibus demora a viagem, e aí eu vou entoando até chegar em Macaé, nem percebo o tempo passar, né? Então a gente usar o yoga no nosso dia a dia mesmo, É né? interessante, Aí, é, é interessante, Dani, que essa prática, né, do japa, de ir passando a bolinha,
é exatamente igual ao que é feito na Igreja Católica, por exemplo, de você repetir as preces, as orações, e você vai contando. É uma maneira de você não ficar, digamos que você se propõe a repetir aquilo 10 vezes ou 108 vezes. Ali já tem a quantidade, você sabe a quantidade de bolinhas, então você vai contando cada uma das vezes que você entoou aquele mantra. Quando chega de novo naquela primeira bolinha, que ela tem uma marcação diferente, você sente, você já sabe quantos ciclos É, você fez, né? sim. Seria um terço, né? A gente orar o Pai Nosso é um lindo mantra. Inclusive tem um livro do Otávio Leal que eu sempre mostro, que fala justamente disso, né? O título é O Espírito do Som e o Poder do Verbo. É muito lindo esse livro, quem tiver interesse eu posso depois passar, porque ele justamente não fala só das palavras em sânscrito, né? Ele também coloca aqui o Pai Nosso, outras formas, outros mantras, né, em outros idiomas, né? Para a gente sair também um pouco do mundo do yoga, né? Que não é só isso. E É aí, um comentário sobre isso, porque a gente fez esse paralelo aí com a questão da Igreja Católica, é que você pode enxergar a prática de repetição de mantras como uma prática religiosa dentro da sua religião, ou não. Não necessariamente precisa ter nada a ver com religião. Você pode trazer para a parte científica de trazer a sua mente, a concentração da sua mente, esvaziar a sua mente para você se concentrar em apenas uma coisa. Então, não existe nenhum muro aqui, né? Você pode fazer a prática de repetição dos mantras de forma religiosa, fazendo mantra para alguma divindade, para um deus, para o que você acredita como força superior do universo, o que for. Ou se você não acredita em nada relacionado à religião também, o mantra pode te ajudar a ter mais concentração, né? sim. E por que entoar, né, Bruno? Por que a gente entoa mantra? Além dessa concentração que a gente está falando, além dessa paz que o mantra nos traz, né? Mas ele pode trazer proteção, pode trazer autorrealização, estimular as funções psicológicas, ou seja, pensamento, ação, sensação e sentimento, né? A nossa mente, além de sentimento, sensação e pensamento, vem emoção junto, vem memória, por isso que a nossa mente é tão complexa, por isso que é tão difícil se manter focado, porque tem milhares de coisas acontecendo aqui dentro e a gente nem tem noção de quanto, né? Então, às vezes, você está assim no momento e vem uma memória de algo lá do passado e você sente aquilo como se fosse no presente, né? É o tempo todo oscilando de sentimentos, pensamentos. Então, o mantra, ele realmente é uma ferramenta que pode nos ajudar, sim, no dia a dia, a lidar com essas funções psicológicas, a lidar com essas situações que chegam. Né? E é realmente cientificamente comprovado, né? Principalmente a meditação, como uma ferramenta milenar. E é lindo, né? Porque isso aqui que a gente está passando é de graça. Você tem mantras no YouTube, você tem mantras no Spotify, você tem mantras. O Spotify, no caso, não é grátis, mas a internet também não. Mas muitas pessoas têm acesso à internet e podem buscar os mantras. A gente está aqui para ajudar, para quem quiser, para quem tiver mais interesse, quiser se aprofundar. E também a meditação em si, né? Ela é gratuita. Sentou, todo mundo tem um chão para sentar, todo mundo, a maioria das pessoas tem nariz para respirar. E é isso, é muito simples, né? Se não for simples, não é yoga. E como que você começou a se interessar pelo assunto, pelo tema mantras? E isso é uma história bem antiga, mais ou menos. Então, eu comecei no yoga em 2016, né? Para encurtar a história. No final de 2017 eu conheci você através do Vitor e a gente já se conectou com música e eu também, quando eu conheci você, tinha o quê? Um ano que eu escutava mantra, mas eu nunca tinha estudado a fundo sobre isso, né? Assim, bem autodidata, eu acho que você também, e a gente também não tinha tanto desse, né, aprofundamento sobre os mantras e a gente começou mesmo
Eu acho que com a paixão pela música, né? Tanto você já era músico, já cantava, já tocava em bandas rock and roll, como eu já cantava com meu pai, então foi uma conexão bem bacana que aconteceu e os mantras vieram só para agregar. E a partir desse momento a gente não parou mais, né? A banda já teve vários integrantes, gente fugiu, gente sumiu, gente voltou e a gente continuou firme. Nós dois, a banda já foi dupla, já foi trio, já foi quatro, mas É, a gente sempre com essa paixão com mantra, né? onde tiver um evento aí de yoga, um workshop, um retiro, que é sempre bem-vindo um mantra, né? Pode convidar nós dois aí, que pelo menos nós dois vamos, né? Pode ser que vá mais um percussionista, outro violonista, ou alguém no Sim, harmônio, mas pelo menos nós dois aí a gente está sempre. E o mais legal também, Dani, é que você não tocava nenhum instrumento quando eu te encontrei, e hoje você já está tocando o ukulele, né? No final das suas aulas de yoga, até no início da aula de yoga, sim. você tá cantando os mantras, né? As versões musicadas, né? Que a gente chama de kirtan, quando você faz uma roda para cantar mantra musicado, a gente chama de kirtan. E isso é uma ferramenta que deixou a sua aula de yoga mais rica, né? Antes a gente ficava Não, refém de ter uma caixinha Bluetooth, um celular com a internet e tal. Hoje basta você levar seu instrumento, a sua voz e o instrumento. Você tem aí um leque de músicas aí no bolso que você pode usar para assim, eu acho muito legal os mantras no momento do relaxamento, do Shavasana. Eu acho que é o sim. melhor momento. Durante a aula é legal? É, mas é dispensável. Principalmente com essa questão do online, eu consigo fazer aulas e dar aulas sem nenhum som tocando, né? É, eu também. Mas o Shavasana pede um mantra, né? É principalmente quando a gente está ao ar livre, né? Então tem som da natureza, nem precisa, né? E eu confesso que depois que eu comecei a tocar o ukulele, a minha parte favorita da prática é o relaxamento. Porque é onde eu quero me expressar e poder cantar e poder tocar e passar essa vibração para as pessoas, e é muito lindo, né? E quando você falou do Kirtan, né, alguns estudos não gostam muito, os estudos mais, né, tradicionais, não gostam muito quando musicaliza mantra. Alguns dizem que as palavras não são tão poderosas quando são só entoadas, porque quando você musicaliza, você muda o tom das palavras, você muda a vibração. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu sinto muito amor, eu sinto muita vibração quando eu canto mantra, né? Entoando também, mas cantando eu acho que é mais especial ainda. Então, é aquela coisa, né, da gente sempre não levar só para a mente, sente no coração, percebe o que você está mandando para as pessoas e o que você está sentindo naquele momento, porque nem os livros não podem explicar isso, né? Só o que a gente sente mesmo. Eu já vi explicações assim super fundamentadas de que não se deve cantar, não se deve harmonizar, não, que tem que ser respeitada a métrica original e tal. Assim, fez todo sentido a palestra, mas tipo, é como se você tivesse com uma chave que abre uma determinada porta e você não está colocando no buraco da fechadura direito, você está botando em outro lugar. Mas beleza, você está batendo em outro lugar e a sensação é boa, pô, deixa. Curte. Então, por Sim, isso, por acreditar que não há mal nenhum quando você está quando você está bem intencionado, há quem duvide disso, né? Há quem diga, não, a intenção não vale se você não estiver seguindo o procedimento correto. Mas a gente acredita que a intenção vale o que está vindo de dentro do nosso coração, né? Então, contanto que a gente dê o nosso melhor, esteja com nossos instrumentos afinados, tenha ensaiado um pouquinho e o som esteja agradável e as pessoas estejam se emocionando com o que a gente está fazendo, eu acho super válido, eu gosto demais. Eu sou muito grato por esse encontro ter acontecido na Beira Rio, lá de Barra de São João, e da gente ter seguido, né, com esse projeto, fazendo esse nosso som aí, tocando mantras. E como eu falei, a gente está sempre em encontros de yoga aí, retiros. Quem convida a gente vai lá e toca, mas a gente também
Se chamar para um pub, a gente já foi, tocamos em pub, já A tocamos. gente já cantou Ganesha. A gente já cantou Ganesha num bar em Macaé. Olha que lindo. Joga lá no meio de uma música em inglês, o pessoal às vezes nem percebe que é sânscrito. O pessoal recebeu uma vibração incrível, nem. E outra coisa, essa parada, né, de falar de que mantra musicalizado, né, não tem o mesmo benefício. Ninguém nunca saiu da minha aula reclamando que sentiu algo ruim depois que eu cantei mantra. Então, só isso já é maravilhoso, né? Massa. E foi o que a gente acabou pesquisando também um pouco, né, antes dessa live, porque muitas pessoas gostam de fundamentos científicos. E o que mais tem são fundamentos científicos, são pesquisas dizendo que realmente tem benefício e reduz os pensamentos repetitivos. A gente sabe que muitas vezes a gente entra nesses pensamentos repetitivos e é difícil sair disso, né? Fica numa bola de neve, né? Acalma o sistema nervoso, reduz a distração, né, da mente, e melhora o foco, né? Então, se quiserem fazer um teste, perceber, acordou, não pegar logo o telefone, fechar o olho, se conectar com a sua respiração, bota um mantra, fica ali 5, 10 minutos, não é muito não. E percebe como que a sua mente vai reagir e como será o seu dia. É só um teste, né? A gente sempre fala, não acredita no que a gente fala. Bota em prática, depois me diz o que, que você sentiu, o que, que aconteceu, só se você quiser também, Inclusive, né? tudo que a gente estiver falando aqui nessa live, filtra o que te serve, né? Nem tudo vai te Sim, servir, mas pode ser que alguma exatamente. coisa te sirva, né? Uhum. Bom, a gente já tem 22 minutos aí de live. Se alguém tiver alguma pergunta nesse momento, no meio da live, a Dani Ivo botou lá que também ela sente que os kirtans é uma louvação, e foi o que eu falei lá no início, com certeza, nas igrejas acontece isso. Nos Estados Unidos tem, né, cantos lindos, né, as pessoas entram realmente num estado, é até bom falar aqui, né, sobre Bhava, que é um estado que a gente entra quando a gente canta mantra, né, que na verdade os kirtans, faz parte do Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, né? E você pode ter devoção em outras religiões ou fazendo outras coisas. Você pode ter devoção cozinhando, você pode ter devoção cuidando do seu filho, né? A devoção está aí, em todos os momentos da nossa vida. E o bhava é isso, esse bhava, essa... É até difícil de explicar, né, Bruno? Que a gente se emociona quando a gente canta. Várias vezes eu me emocionei, ficando com o olho cheio d'água, sentindo aquele mantra, cantando e entregando ali naquele momento. E eu acho que você já sentiu isso também. Sim, às vezes a gente decide, vamos colocar no nosso repertório esse mantra aqui? Vamos. Às vezes você dá uma sugestão e eu vou começar a tocar música. E só de estar tocando aquilo eu já fico emocionado, né? De imaginar, aí a gente já não sabe se é a mensagem que a música está trazendo, que às vezes a gente nem está entendendo exatamente, porque a sânscrito a gente procura as traduções e tal, mas não é um idioma que a gente domina com fluência. Então, mas aquilo toca o coração, né? Às vezes a sua voz até falha, você se emociona, a voz dá até uma falhada. Sim. Essa é a explicação. Assim como também pode não ser. Vou dar um exemplo, né? Se você pegar o blues americano, né? É um som que muitas pessoas gostam porque pô, o cara gosta porque ele é roqueiro e ele gosta do blues, é um som legal, pô, que sonzeira, maneira. Mas a origem do blues passou por igreja, passou pelo sofrimento dos escravos americanos, né? Então, tudo é a maneira como você enxerga como que aquilo chega para você. Para algumas pessoas aquilo vai ser devocional, vai ser aquela música, né, o blues, por exemplo, uma música de sofrimento, de alguém que sofreu por amor, geralmente. É, ou pode ser uma música que tem aquela mensagem de amor a Deus e tudo mais. E outras pessoas vão ouvir aquilo, vão achar tão lindo quanto, mas não vão fazer esse link com nenhuma religião, com nada do tipo, né? Assim como os mantras, em sânscrito ou não, né? Tem mantras em inglês, a gente na nossa banda toca mantras em português também, Em música espanhol.
em espanhol, músicas que talvez nem tenham nascido para ser mantras, tenham nascido só para ser uma música como outra qualquer, Músicas mas xamânicas, né? xamânicas, é. A gente não tem essa distinção, né? A gente, não, no nosso repertório tem música de candomblé, né? A gente canta para Oxum, canta para Sim, Iemanjá, a gente une sim. isso tudo, porque a gente acredita que yoga é união. Então, a gente não tem por que segregar. A gente está aqui buscando o que nos une, não o que nos divide. Então, todo mundo é bem-vindo, né, num kirtan, numa roda de mantra, porque a gente, inclusive, tem uma música que a gente não tem tocado, que eu quero voltar a tocar sempre, que é o KJ. Fazer aquela roda e o KJ é uma reverência ao mestre. Então a gente vai girando, uma pessoa de cada vez diz quem é um mestre, pode ser a sua mãe, pode ser um professor, pode ser quem você admira. Você fala o nome daquela pessoa e todo mundo canta o KJ e o nome da pessoa. É uma série de 4 ou 5 acordes, é uma musiquinha que vai repetindo, né, como um mantra. Aí você repete o KJ, que é o mantra, e o nome do mestre, todo mundo canta repetindo, e a gente vai passando de um por um, né? E esses mestres pode ser um deus da Umbanda, pode ser um deus hindu, pode ser um deus da Igreja Católica, e tá todo mundo, como você falou, né, nessa devoção, no Bhakti. É legal porque tá tudo conectado, né? A Paty escreveu um negócio aí que eu ia justamente a falar isso, né? Você não precisa necessariamente saber as palavras em sânscrito para sentir. Inclusive, às vezes a gente fala que é nem bom você saber. Procura depois o significado, sente primeiro, não leva para a mente. A mente mente muito. Então, canta, sente, entoa a palavra, né? E não é difícil, você não precisa estudar para saber entoar. Vai escutando, vai escutando. Eu aprendi assim, escutando, igual criança quando aprende a falar, né? Ela primeiro escuta, 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 depois ela fala. E foi assim que eu aprendi. Eu escuto tanto que eu acabo memorizando as palavras e tem mantras que realmente eu não sei tudo, né? Não preciso saber. Eu procuro porque eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar, mas você não precisa necessariamente saber. Vai, sente, entoa, canta e tá tudo bem, né? Porque a Paty até falou, ela não sabe o significado, mas o corpo dela transborda de alegria e de emoção e é uma coisa inexplicável. E às vezes você vai procurar saber depois o significado e você, caramba, era isso que eu precisava naquele dia. Era esse mantra que eu precisava escutar. É muito lindo, é muito maravilhoso esse estudo, isso que a gente sente, né? Isso que a gente passa, isso que a gente transborda. Contanto que E você tá hoje, com o coração aberto, né? É, é, no meu curso de formação, eu lembro que quando a gente foi falar sobre mantras, a professora falou isso. Quando o pessoal queria saber a tradução, falou: não, primeiro vamos aqui estudar a métrica, repetir, entoar algumas vezes e percebe em você qual que é a sensação. E aí as pessoas iam partilhando e depois a gente ia para a tradução, né? Porque se você já vai na tradução direto, de repente você não escuta. Você porque você fica aqui, vai direto para você pro fica mental, né? tentando interpretar, né? E aí perde a essência. Porque as palavras, o que veio primeiro? O silêncio. As palavras vieram muito depois. E alguém em algum momento criou essa palavra. E aí você. As palavras, às vezes, elas entram em caixas, né? E não tem como encaixotar sentimento. O que você sente não tem como. Então as palavras às vezes atrapalham um pouco. Mas fazem parte do estudo, do processo e não é nada proibido. E E hoje a fora gente vai trazer. que as palavras também tem essa questão do sotaque, né? Tipo, Sim. a gente estava até assistindo um vídeo antes aqui da live, onde a pessoa explicava como que na Índia tem essa variedade de sons super parecidos que pra gente, sendo brasileiro aqui, e não tendo essa vivência, a gente acha estranho. Às vezes o mesmo som, o K, que pode ser com C ou com K,
lá para o indiano, ele pode estar vindo aqui de baixo, ou mais aqui da frente, ou mais aqui perto dos dentes. Então, isso tem, entre todos os idiomas tem isso, né? Você percebe, o japonês fala meio, o R troca pelo L, o pessoal que fala espanhol, o V com B. Então, todo mundo tem uma percepção, assim, sobre o idioma do outro, né? Então, tem isso também, né? Além da tradução, você tentar saber o que significa, ainda tem também os diferentes maneiras de você entoar cada som, né? Então a gente tenta, quando chega num mantra novo, a gente tenta entender como que se fala aquilo da forma correta, mas sem ficar preso demais pô, tem que ser o jeito certo que o indiano lá fala, porque vai ser difícil pra gente, né? Então, é porque o português, por exemplo, só tem, a gente estava vendo, né? Só tem 5 vogais. E alguns idiomas na Índia tem mais de 12 vogais. Em português, acho que são 26 consoantes, se eu não me engano. E para eles é mais de 40 consoantes. Então, porque tem a ver com os sons. Então, a gente estava vendo que tem som que é atrás do crânio. A gente não tem essa letra que o som é atrás do crânio, né? A gente não tem o som. A gente até tem o som da glote, mas é muito pouco. Eles têm o som na glote, eles têm o som atrás do crânio, né? Além da boca, narina, que você sente na cabeça, né? Que você sente no terceiro olho. Então é uma infinidade de coisas para perceber, para estudar, né? Então, além do significado, tem essa questão da pronúncia, do som, que às vezes a gente nem consegue fazer. É. Então, você vê como tem muita, é um mundo de coisas para ver, né? E hoje a gente vai justamente trazer o quê? Qual é a surpresinha de hoje, Uai, Hanuman? já que a gente está falando tanto de mantra, vamos trazer um exemplo, né? O mantra. Vamos, o primordial? Qual é o primordial? Alguém aí sabe que está online? Qual é o mantra primordial? Na verdade, nas minhas aulas de yoga, eu nem chamo ele de mantra. Eu chamo ele de pranava, que é Hum, tipo o grande, né? O grande mantra. Eu nem chamo ele de mantra, eu chamo ele de o pranava porque ele é o especial, né? om. É o som que acredita-se que dentro dele estão todas as escrituras dos Vedas, estão todos os sons do universo. Sim, e que na verdade não são, que na verdade eles não chamam nem de letras, né? Eles chamam de sílabas. Não são 2 sílabas, são 4 sílabas dentro do Om. Pois é, se fosse aqui no português, ia ser uma sílaba só, né? Om. O-M. Sim, Om. Mas não é, sim, né? É A-U-M e o silêncio também conta. exatamente. Então a gente tem o A, o M aí dentro dessas 2 sílabas. E aí a gente pode dizer, tem várias formas de explicar esse A1, né? E que na verdade a gente mais tarde vai explicar, mais para frente vai explicar como que entoa certinho para quem quiser aprender. Então, em algumas escrituras representa na verdade, o A como a vigília. Quando a gente está falando de sono, o A seria a vigília, o U seria o sono e o M seria o sono profundo. E a 4ª sílaba seria a sílaba silenciosa, que é onde a gente fala que estão entre as sílabas, que é o som mais poderoso, né? Outra forma de interpretar o AUM seria pelos gunas, que são as energias materiais que influenciam os seres vivos. E a gente tem 3 gunas, a gente tem o tamas, o rajas e o sattva. Então, os tamas seria o A, que significa ignorância, escuridão, e o U seria os rajas, que é o dinamismo, atividade, paixão, e o sattva seria o M, que é a luz, verdade e pureza. E o som do silêncio, nesse caso, nessa interpretação, seria a consciência pura, né? Seria um estado de transcendência desses 3 gunas. E uma outra forma de interpretação, a última, seria o estado da vida, os estados da vida. Eu até postei lá na escola de yoga sobre isso, que seria o A seria o presente,
O U seria o passado e o M seria o futuro. E a quarta sílaba, nesse caso, seria a realidade, além do tempo e espaço, né? Então, seriam essas três formas de interpretação do tal do Om, que a gente entoa em toda a prática de yoga e que tem na maioria dos mantras. Começa os mantras ou terminam os mantras com o Om. E com certeza tem outras interpretações aí que a gente também ainda tem que jogar uma luzinha nessas interpretações. O que eu queria trazer quando a gente falou, né, que acredita-se que no On encontra-se todos os sons, todas as palavras. Por quê? Por que se fala isso, né? Dentro do On está contido todo o som do universo. É porque naquela linha do que a gente estava falando de como, em relação à fonação, como você entoar os sons, o On, você começa com uma intenção mais grave, aqui bem, bem aqui embaixo da garganta, um som grave, né? E aí você vai viajando através da sua garganta, né? Começa aqui embaixo, bem gravão, e aí depois, que seria, né, o primeiro som, o A, do ON, o O, começa aqui embaixo. E aí depois você vem pro U mais no meio aqui do seu rosto, mais para frente, mais cerebral, digamos assim, não sei como explicar direito. E por fim vem para boca, o N, o Então, nas minhas nas minhas práticas de yoga, no final da prática, eu entoo o OM 3 vezes. Eu já vi pessoas entoando o OM com dois, como se fossem duas frequências diferentes, tipo, Om. Já vi isso também. Eu não faço dessa forma. Eu entoo 3 vezes pensando dessa forma. A parte super grave aqui de baixo, passando aqui pelo meio e terminando aqui nos lábios. Fazendo isso, você está passando por todos os sons que o seu crânio, todo esse conjunto consegue fazer, né? Então, por você estar passando por toda essa área aqui, desde da parte de baixo aqui da garganta até a sua boca, passando aqui por todo o crânio, entende-se por isso, né? Que todos os sons estão sendo englobados nesse processo. Você percebe, né, que é como se você estivesse envolvendo a sua mente com essa vibração tão poderosa. Por isso causa o que você sente no seu corpo e na sua mente quando você entoa o Om, né? Da pessoa sentir nela. E a gente percebe, quando a gente viu, né, essa entoação, que também eu não faço desse jeito, mas... Mostra como que você faz. Não, então, eu não faço assim... Eu não faço isso. Eu faço Om, porque provavelmente, né, a gente dá aula para brasileiro, nós somos brasileiros, então a gente não tem essa noção, que é o que a gente estava falando, dessa vibração. É bacana até levar numa aula diferente essa forma, né, de entoar para a pessoa sentir de uma forma diferente. Mas normalmente eu não faço assim. Mas as escrituras dizem que o correto é esse. Realmente é uma delícia fazer. É uma forma de você levar sua consciência para outros lugares também, né? Sair Sim, do comum e levar. Assim como tem aula de yoga que eu gosto de sugerir que as pessoas levem a consciência, leva a sua consciência para a sola do seu pé. Agora leva a sua consciência para o seu joelho direito. Agora leva a sua consciência para o seu ombro esquerdo. Você não precisa se mover, mas só levar a sua percepção para aquele ponto do seu corpo, você também levar a sua percepção. Por exemplo, eu faço aula de canto com a Ananda e a gente trabalha muito essa questão de, às vezes eu estou cantando uma música e ela fala, não, olha, eu percebi que você precisa morder mais a palavra. E você, como assim morder mais a palavra, né? Ou você precisa, faz um som de U, como se fosse um canudo e tal. Essas coisas que a gente vai fazendo, essas associações que a gente vai fazendo com a mente, você começa a perceber que realmente, tá, eu consigo
ganhar algum espaço diferente, levando a minha consciência para aquele ponto, né? Então, na prática de repetir os mantras, entoar os mantras, a gente também pode trazer essa consciência para diferentes partes aí do nosso, tanto da nossa garganta, quanto do nosso crânio, para É isso interessante, vibrar de forma diferente, né? é interessante você falar sobre aula de canto, né? Posso até dar aqui a minha contribuição em relação ao que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a dar aula de yoga, praticar yoga e a entoar e a entoar o Om, porque você já parou para pensar quantas vezes a gente já entoou o Om nas nossas vidas durante esse processo de ser professor de yoga? Teve uma época que eu dava 12 aulas por semana. Imagina quanto de Om eu entoava e como isso ajuda na voz, né? A respiração devido, né, ao diafragma, que a gente trabalha muito o diafragma com pranayama, e o Om. E isso me trouxe um poder, eu já tinha essa propensão a cantar, eu tenho isso, né, vem do meu pai, ele me deu isso de presente, mas eu não tinha essa segurança em cantar, eu não tinha essa segurança na voz, né? E o yoga me trouxe isso, tanto que quando eu fui cantar com ele da última vez, ele falou: "Nossa, você está muito segura, o que você tem feito?" Aí eu, yoga, né? Eu nunca fiz aula de canto, eu não sei ler partitura, eu não sei nota. É tudo do ouvido mesmo. O próprio ukulele, eu acho que eu, me ajudou a aprender o ukulele devido à voz também, né? Porque você tem o ouvido, né? Então ajuda. Eu não sei você, que eu acho que você estuda música há muito mais tempo que eu, sabe? Muito mais de nota. Às vezes me dá uns socorros aí quando eu peço ajuda. Mas eu acho que tem muito disso também, como que o yoga, a gente sempre fala, né, ele potencializa os seus dons, te ajuda a ter mais segurança nas coisas que você faz e nos dons que você ganha de Deus, te ajuda muito. Sim. E esse tanto de on aí que você fazia toda semana e faz ainda e tudo mais, a gente pensa, né, que o on ele tá mais ligado ao Ajna Chakra, né, ao nosso terceiro olho, ao olho da intuição. Mas para entoar o on, você está usando a sua garganta, então o seu chakra aqui, o Vishuddha, a sua laringe aqui está sendo também ativada. E em aulas em aula de canto, a gente faz no começo da aula uns exercícios de relaxamento de ombros e da garganta, faz uns que assim, você pode fazer um paralelo, né, de que esse a gente usa lá para entoar o on também, né, o iniciozinho do on. Então, com certeza, uma coisa vai suportando a outra, né? Porque o yoga é milenar, né, Bruno? Veio muito antes de aula de canto. A gente É, acha que sabe alguma coisa. E quando você falou dessa parte do crânio, eu achei incrível, né? Realmente o ON, ele trabalha tudo isso aqui. Então ele provavelmente trabalha todos os sentidos. Audição, né? O paladar, visão, tudo pega, né? Não é uma coisa só. Isso é que é lindo no yoga, né? Porque tudo conectado. Né? Porque a gente fala do yoga integral. Integra tudo. O ON você sente no peito, você sente no corpo inteiro. E uma coisa que eu quase estou esquecendo de falar, né? Que o nosso corpo é 70% água. Então você imagina como essa água dentro de você vibra quando você entoa o Om, né? Tem até um estudo de um japonês que eu não me veio o nome agora, que ele trabalhava com mandalas de água. Então quando ele falava amor nessa água e congelava a água, criavam-se mandalas quando ele falava palavras de alta vibração. E quando ele falava palavras de baixa vibração, eram rabiscos que se formavam na água e congelavam, e não mandalas. Né? Então, para a gente ver como que realmente as palavras elas têm vibração. Né? E quando você coloca ela nos elementos da natureza, você tem você vê o concreto, né? Porque a gente é muito mental, a gente precisa ler nos livros ou ter algo que você possa ver físico para você acreditar. Não basta sentir.
E a gente sabe que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de acreditar no sentir. E tem que A se nossa acreditar na mente. ciência, Nem tem. a ciência ocidental aí, ela é muito recente, né? Como você Sim, falou, o yoga e todos esses conhecimentos agregados aí de mantras e tudo mais, eles é uma ciência milenar, né? Então, por mais exatamente. que algumas coisas a gente não entenda, tem muito conhecimento aí sendo carregado aí nessas ferramentas. E a gente vai só tentando, buscando, tentando aprender a cada dia um pouquinho mais, né? Não, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, porque a parada é muito grande. É muito grande, entendeu? São milhares de tipos de respiração, milhares de posturas, porque nós somos seres infinitos, né? Se você pensar bem. Tem uma imensidão de coisas acontecendo dentro da gente. E quanta coisa a gente pode criar também, né? Então a gente também, quando a gente não se permite ficar mais em caixas, tudo começa a fluir de uma forma muito mais linda, amorosa e simples. E é isso que a gente quer trazer aqui, né? Tirar essa coisa do difícil, do que só tem que viajar para a Índia para entender. Não necessariamente. Se quiser viajar para a Índia, maravilha, mas você não precisa ir para lá para sentir, né, o amor. Sim, nossa intenção com essas lives é mostrar para todo mundo que os mantras são acessíveis, você pode usar no seu dia a dia, né? Você pode entoar mantras no dia a dia, como uma ferramenta para te ajudar a te manter mais focado, não se dispersar tanto. E Sim. então, toda quinta-feira, 8 horas, estaremos fazendo esse bate-papo. Hoje demos essa introdução sobre mantras e trouxemos um pouquinho sobre o Om, o Pranava Om, o Bija Mantra Om. E, para finalizar, Vou falar- É, é bom falar também que o símbolozinho do ON, né, que é aquele 30, naquele símbolo tem os cinco elementos da Cadê o natureza. símbolo? Eu queria ter vindo com a minha camisa que tem o símbolo do Om, mas eu não achei ela. Eu tô com uma Eu não camisa tenho. que tem um Om Eu pequenininho. tenho uma tatuagem, mas eu tô de casaco. Eu não quero tirar porque tá frio. Ah lá, não sei se dá pra ver. Deu não. Mas é um 3. Eu tenho tatuagem do On também. Todo mundo tem Sim. tatuagem do On, eu acho. Todo mundo É, gosta. O On é sucesso total. Até quem não sabe o que é yoga gosta do On. sim. Se Eu, alguém tiver alguma pergunta nesse momento, algo que queira agregar aqui, a gente está aberto. A gente já está finalizando a live e a gente vai finalizar com um enquanto, a, exercício, né? enquanto a galera vai digitando as perguntas aí, se tiver, ou dúvidas, ou sugestões, recomendações, o que for, eu posso entoar o mantra aqui usando o meu harmônio indiano. Que, inclusive, é interessante que a gente estava falando sobre isso antes da live, né? O harmônio, ele está presente em todos os kirtans. Se você pegar qualquer vídeo no YouTube que você procurar mantras sendo tocados lá na Índia, sempre vai ter um harmônio. O harmônio é tipo um piano, né? Tipo um piano, só que ele tem um fole. Esse instrumento, ele não é indiano, ele não é de origem indiana. Ele foi trazido para a Índia a partir da Alemanha. Foram os alemães que inventaram esse instrumento. Então, quando a gente começa a ver, a gente encontra isso muito no Instagram, né? Uma espécie de competição entre professores de yoga para meio que dizer, eu sei mais, não acredite no outro que não sabe tanto e tal. Mas a gente não acredita nisso, a gente não acredita em competição, a gente só acredita em cooperação, tá todo mundo aqui ajudando, promovendo o outro. E prova maior do que isso, que o instrumento que é reconhecidamente o instrumento dos kirtans, né? O instrumento que é usado para tocar os mantras na Índia, a origem dele não é indiana, é alemã. Então, na Índia mesmo já está sendo feita essa integração aí. Então, Tá tudo misturado. por que que a gente vai separar? Se eu quiser tocar mantra com a minha guitarra com distorção, eu vou tocar também, véio. Vai dar tudo certo. Sim.
E tem um monte de mantra rock and roll, cara. Maravilhoso. Tem uma banda que a gente adora, né? O Shiva, Que é do, maravilhosa. do Dylan, Dylan Werner lá, que o cara é feríssimo, professor de yoga feríssimo. E ele tem uns sons lá que são mais pesados, tem outros que são mais meditativos. Mas a gente encontra. Tem reggae, né? A gente já achou a versão de reggae aí na internet, a gente toca na nossa banda. Tem vários. Tá tudo em casa. Então, vou pedir para quem está online aqui, quem quiser, né? Tem várias formas, né, da gente se conectar com o mantra, mas você pode fechar os olhos, se conectar com a sua respiração, perceber a sua respiração tranquila na ponta das narinas. Se você quiser entoar com a gente, fique à vontade aí na sua casa, ou se só quiser mentalizar o mantra, e se conectar com o som do harmônio, se conectar com o som on. E é isso. Agradeço imensamente a presença de vocês e apreciem o som do harmônio tão incrível e o on tão poderoso. Faça algumas respirações profundas, perceba o seu corpo, perceba o que vem, como você está se sentindo. Agradeço imensamente a sua presença. Se quiser unir as suas mãos em frente ao peito, agradecer. Eu senti o meu corpo vibrar todinho aqui do outro lado. E é isso. Que venham os próximos encontros. Espero que você tenha gostado. Vai ficar gravada. Você pode compartilhar com quem você ama. Namastê. Namastê, Namaskar, Hariom. Tat Sat. Tchau. Beijos, boa noite, até a próxima live, quinta-feira, 20 horas, aqui no Instagram. Beijos, valeu, Dani, obrigado pelo convite. Valeu, querida. Querida. Querido. Beijos. Beijão, ó a Dani aí, ó. Daniela Ivo. Dani Ivo. Tchau.